Olá, nesse vídeo vamos falar sobre cadastro de produtos dentro do sistema. O cadastro de produtos, pessoal, ele deve acontecer aqui no menu Mais Opções, Produção, Produtos, tá? Então, o usuário que vai estar cadastrando os produtos tem que ter acesso a esse menu, né, Mais Opções, dentro de Produção e Produtos, para estar cadastrando. Aqui, pessoal, nessa tela que se abre, a gente consegue ver todos os materiais já cadastrados, né, que ele nos dá o total. Para cadastrar um novo, basta te apertar aqui no Mais. Ele abre essa tela aqui para a gente efetuar o cadastro desse produto. Esse aqui, pessoal, são os campos mínimos necessários para efetuar um cadastro, tá? O que está com asterisco são obrigatórios. Os dois aqui que não tem, não são. O código, pessoal, o que é o código do produto? É um código da empresa, é um código seu, tá? Não precisa ser o código do fornecedor, não precisa ser o código que veio da plataforma 3D, por exemplo, de integração, não. É um código da empresa para esse produto. Então vai ser informado aqui esse código, o nome do produto, tá? Então você vai poder colocar aqui, por exemplo, um MDF Maple 18mm duas faces, por exemplo. Então eu vou vir aqui, vou colocar a descrição. Unidade de medida que a gente vai trabalhar esse produto. Aí, né, aqui não tem uma regra, tá? Vai depender da necessidade da engenharia ou de integração com terceiros, né, com software de projetos, entre outros, tá? Então vocês podem estar consultando qual que é a necessidade dessa unidade de medida, tá? Não existe uma regra definida. É a unidade de medida padrão, né, que o sistema vai ter como um padrão para esse material. Normalmente chapa é sempre ali em metro quadrado, né? Então eu vou colocar aqui metro quadrado. O organizador, pessoal, o organizador são categorias que estão aqui para organizar o cadastro dos materiais. Depois esses organizadores vão servir de filtro para você estar localizando esse produto cadastrado. Então você vai poder vir aqui e colocar dentro de um organizador. O código de barras, pessoal, não é obrigatório. O objetivo dele é você ter, caso você tenha uma etiqueta que você reconhece esse produto, você vai estar colocando aqui qual que é o código de barras que corresponde a esse produto, para o sistema salvar essa equivalência. E no campo observação, é qualquer observação que você acha importante, interessante junto ao cadastro desse produto. Essa observação só fica contida aqui no cadastro, então ela não aparece em nenhum outro lugar no sistema. E a gente aperta em criar. Uma vez que a gente cria, ele já entra aqui na nossa lista. Se a gente pesquisar esse material por um pedaço do nome ou pelo código, ele já vai estar localizando. E eu vou entrar no cadastro dele. A gente colocou as informações básicas aqui, né, pessoal? Uma vez que a gente cadastrou isso, aí ele aparece mais opções. Quais são as opções? O alterar, que a gente altera o que a gente fez até aqui. Tem a opção organizadores, que a gente pode estar adicionando ou retirando o organizador. Aqui ele aceita mais de um organizador, tá? Tem a opção, pessoal, de adicionar composição. Nesse caso aqui, pessoal, é para cadastrar materiais compostos, né? Então, eu quero criar um material composto, por exemplo, um MDF Maple de 36mm. Eu não compro esse MDF em lugar nenhum de 36, eu tenho que fabricá-lo dentro da minha indústria. Como é que eu vou fazer isso? Eu vou cadastrar o de 18, que é o que eu compro, por exemplo, e vou cadastrar o de 36 e vou adicionar a composição. E vou colocar que ele é composto pelo MDF de 18. E aí na quantidade eu vou colocar aqui são 2 metros quadrados de 18 para fazer um de 36. Então o objetivo é criar esses materiais compostos, podem ser kit de ferragens, kit de pintura, né? Então você cadastra todos os itens separadamente primeiro e depois você cadastra esse material composto e vem compondo ele com os demais, colocando a composição e a sua proporção. Propriedades, pessoal. Esse propriedades ele é exclusivo para uso quando se tem engenharia dentro do sistema, né, ou alguma necessidade específica, tá? Não existe uma regra de obrigatoriedade. Na maioria das vezes não tem necessidade, tá, de estar colocando essas propriedades ali no cadastro. Caso tenha necessidade, é só apertar aqui, selecionar a variável aqui, né? Aqui já tem a opção de cadastrar uma nova e pôr o seu valor. Aí essa variável fica uma propriedade dentro desse produto. Para ser utilizada em alguma fórmula da engenharia, né, ou alguma necessidade ali na hora de gerar um plano de corte. Conversores, pessoal, qual que é o objetivo dos conversores? Ele cria um conversor para você converter essa unidade de medida padrão do material para uma outra, na hora de você trabalhar o estoque dele ou na hora de adicionar ele numa tabela de preços. O conversor é bem simples, ele vai pedir a unidade base, você vai colocar a unidade que você quer atuar. Então, por exemplo, eu quero converter isso aqui para chapa, eu vou colocar o fator. Aqui é a pergunta que o sistema nos faz.
1 metro quadrado equivale a quanto de chapa? Então, se a gente colocar aqui que tem 5 metros quadrados numa chapa, 1 metro quadrado equivale a 0,2 chapa. Né? Então, essa aqui é a dinâmica de você fazer um conversor. Né? 1 metro quadrado equivale a quantos chapas? Né? Então, 1 metro quadrado é igual a 0,2 chapa. Criando esse conversor, pessoal, o sistema ele registra aqui o conversor. Pode ter mais de um, né? Você pode vir adicionando outros. E aí ele registra essa informação. A gente vai poder usar isso aqui na hora de incluir um estoque ou na hora de incluir um preço de venda. Integração com terceiros, pessoal, ele só é utilizado quando se tem integração mesmo, tá? Ou integração com o Dynabox ou o Promob. Nesse caso aqui, essas duas plataformas, o número do código do produto não fica à escolha do usuário. A própria plataforma cria esse número. Então, você vai colocar aqui a equivalência, né? Esse código você colocou aqui no sistema. Qual que é o código equivalente desse produto lá nessa plataforma ou nessa, tá? Não é obrigatório o preenchimento, só vai ser utilizado quando se tem necessidade de integração. Configuração fiscal, pessoal, é necessário apenas quando tem revenda de mercadoria. Ou se o contador ali tem alguma necessidade, né, específica, né, não é comum precisar, e aí nesse caso só vai ser preenchido quando realmente é revenda de mercadoria para emitir nota fiscal da revenda desse item. Normalmente, tá? Pode ter algumas exceções aí. Nesse caso, quando tem necessidade, é só colocar esses campos, né? Os campos com asterísticos são obrigatórios, mas normalmente não tem a necessidade de preenchimento desse campo. Estoque, pessoal, esse é bem importante. Aqui é a unidade de medida que vai ser estocado esse material, então é nesse momento que eu posso estar colocando uma outra unidade de medida. Lógico que vai ter necessidade de ter esse conversor, né, para ele estar resolvendo essa questão da unidade de medida. Ele já traz aqui a padrão, que já está cadastrado aqui no material. Esses três primeiros campos aqui, pessoal, são os campos para ter o ponto de partida. Então, tem o saldo inicial. Qual que é o saldo desse material que eu tenho hoje? Tenho 10 metros quadrados. Qual que é a data que eu estou contabilizando esse saldo? Qual foi o preço da última compra? E aí você vai poder vir aqui informar. Lembrando que preço é sempre baseado na unidade de medida, né? Então, qual que é o preço do metro quadrado desse material. Estoque mínimo, tempo de reposição e quantidade pré-aprovada, pessoal, são informações para o módulo de estoque e compras. Estoque mínimo, que você colocar qualquer valor diferente de zero aqui, acima de zero, ele vai começar a verificar se o saldo daquele material está abaixo disso, e aí ele vai gerar um relatório, ele vai disponibilizar um relatório ali para o responsável pelo estoque de todos os materiais que estão abaixo desse mínimo. Então vai servir de filtro, tá? Tempo de reposição, ele auxilia o comprador. A informação de quanto tempo normalmente demora para repor, né, quando você faz a compra desse material. Quantidade pré-aprovada, ele atende duas situações. Ou a compra mínima, a quantidade de compra mínima que o fornecedor exige, ou uma quantidade pré-aprovada pela direção da empresa, né? Então, colocando essa informação aqui, o sistema vai estar alimentando ali para o comprador. E aqui o estoque, pessoal, de qual estoque esse material pertence. Porque no sistema, ele permite a gente ter mais de um estoque. Então, o estoque, quando a gente vai cadastrar ele, é só vir aqui no Mais Opções. Né? A gente vem aqui no Mais Opções. Tem dentro do menu Mais Opções, tem o menu Estoque. Aqui a gente cadastra os estoques. Então, eu posso ter 2, 3, 4 estoques. Quando eu cadastrar os estoques, quando eu vier aqui no meu produto, eu vou informar, aqui já existe um chamado estoque mesmo, eu vou informar em qual deles eu vou estar armazenando esse material específico. E essa opção aqui, pessoal, estoque baixar automaticamente na produção, ele é utilizado quando você tem uma dinâmica. Lá na tela de produção, ele permite você fazer a baixa automática, assim que você informa a conclusão daquele lote, daquele agrupamento, ou se não, ele vai ficar aguardando alguém dar um comando ali. A sugestão que nós damos é manter isso aqui desmarcado até você começar a enxergar como é que vai funcionar lá na tela de produção, essa baixa automática lá ou não, caso você utilize o módulo produção. E aí você, com essa dinâmica, você vai entender quais materiais vale a pena deixar automático ou não. E a gente confirma. Aqui a gente já configurou o estoque para esse material. Compra, essa informação de compra, pessoal, é para organizar o financeiro, né? Então, toda vez que criar uma ordem de compra de produto, ele vai lançar a despesa lá no financeiro, ele já vai vincular uma categoria do plano de contas do financeiro. Então, você vai falar em qual categoria se enquadra essa compra desse material e um centro de custo. Então, essas informações aqui ele já armazena para estar alimentando o financeiro quando houver ordens de compra para esse material. Quando a gente adiciona o compra, ele permite a gente adicionar fornecedor.
Esse adicionar fornecedor, pessoal, pode ser manual, onde você vai colocar o código desse material para esse fornecedor, a descrição, unidade de medida que o fornecedor trabalha, a equivalência, caso seja diferente dessa daqui, e o fornecedor em si, que ele vai lá na listagem de fornecedores, né? Onde a gente cadastra ali, aqui em contato. Nós temos aqui fornecedores, você cadastra aqui, essa lista vai aparecer aqui, e você vai poder estar localizando esse fornecedor aqui, por exemplo. Essa é a opção manual, tá? Mas no módulo estoque, quando você importar a primeira vez uma nota fiscal e associar esse material aqui, ele preenche isso aqui automaticamente, tá? Então não necessariamente precisa vir adicionando os fornecedores. Conforme você for recebendo as mercadorias, que você importar o XML da nota lá no módulo estoque, ele vai associar e já vai salvar essa informação aqui, que é um possível fornecedor, código e tudo mais. Adicionar imagem, pessoal, o sistema permite você colocar uma foto desse produto, tá? Aí é bem simples, é só clicar aqui, você pode soltar a imagem aqui ou selecionar no seu computador e ele vai salvar essa imagem nesse produto. O duplicar facilita você criar um material semelhante a esse, então ele já ganha tempo na configuração, você vai fazer só uma cópia desse. E o remover, ele acaba apagando esse material, o cadastro dele. Lembrando que o remover só fica disponível quando você não está utilizando esse material em lugar nenhum. Se tiver algum orçamento ou no estoque, qualquer informação, tabela de preços com esse produto, ele vai negar apagar ele, né? Ele vai avisar que tem algum item utilizando ele, você tem que desvincular ele desse item para depois estar apagando. Aí, pessoal, tem mais dois campos, a precificação e o preço de venda. A precificação, pessoal, como que funciona aqui no sistema? Ela pode ser, o que é a precificação? É o preço que a gente paga pelo produto, o preço de entrada dele. Tem dois modos, manual, onde eu clico aqui no manual, eu digito o preço de entrada, que eu pago por ele. Lembrando que o preço aqui é sempre baseado na unidade de medida que eu coloquei lá, então é o preço do metro quadrado. Posso vir aqui e falar, custa R$50 um metro quadrado, é o que eu pago por ele. Ou eu posso desabilitar o manual e aí eu posso criar uma configuração de preço de entrada. Essa configuração eu dou um nome para ela, depois ela fica disponível para outros produtos. Posso colocar um modo de preço, tá? E se eu peço para ele considerar impostos ou considerar frete. Tá? Então aqui eu configuro como é que eu quero que tratar. Essa dinâmica aqui, pessoal, o sistema vai ativar a precificação automática quando você importar uma nota fiscal lá na compra. Então quando você receber uma mercadoria, ou você confirmar que recebeu e atualizar o preço lá na compra, ou você importar a nota fiscal, ele vai usar essa informação para estar dando manutenção no preço. Importante dizer aqui, pessoal, que se eu considerar aqui, por exemplo, eu quero colocar aqui, para ele olhar o preço da última compra, que é o nome que eu dei, e eu não fiz nenhuma compra ainda, ele vai ficar com preço nulo até você fizer a primeira compra. Então, uma sugestão é você colocar manual primeiro, e aí, na hora que você for fazer a primeira compra desse material em receber, você vem aqui e muda isso para ele começar a buscar automático. Porque senão vai ficar com preço zerado e você não vai conseguir incluir numa tabela de preços, tá? Cálculo do custo, pessoal, para que serve esse campo? Ele está aqui com o objetivo de você conseguir agregar algum valor em cima do que você paga para chegar num custo real. Então eu pago 50, mas eu quero o meu custo real é outro, eu tenho que pôr aqui mais 5%. É aqui que eu vou conseguir tratar esse valor. Aqui, pessoal, eu posso criar uma calculadora, onde ela pode ser do tipo fator ou fórmula. Fator é bem simples, né? Você vem aqui e põe o número do fator, por exemplo, eu quero somar 5%, 1,05. Ele vai pegar o preço de entrada e multiplicar por 1,05, ele vai agregar 5% em cima, e aí vai dar o preço de custo real. Ou fórmula, que é onde eu vou ter aqui mais possibilidades, né? Eu posso chamar aqui, lembrando que sempre tem que ser o return, né? Então eu peço para ele retornar. Aí eu posso chamar aqui para ele pegar aqui, por exemplo, o preço de entrada e multiplicar por 5, dividir, né? O que eu quiser fazer aqui, como fosse um Excel, eu consigo dar retorno disso. Aqui é JavaScript, tá, pessoal? Para quem tem interesse em usar, os comandos de JavaScript aqui vão funcionar. Bom, pessoal, e aí, por exemplo, se eu não quero agregar nada, eu posso criar uma calculadora com um valor chamado fator 1, e o fator do valor 1, ele já vai pegar o valor de entrada e multiplicar por 1. Aí eu crio. Então ele já registrou a precificação aqui ele vai dar um gráfico para nós, né, um histórico da precificação. E o preço de venda, pessoal, é o que? É quando eu quero vender. Então eu quero dimensionar preço de projeto no sistema, eu quero revender esses produtos no meu orçamento. Então, se eu não vou ter revenda ou não vou ter dimensionamento de preço de projeto pelo sistema, não tem necessidade de preencher esse campo. Agora, se eu vou ter um desses parâmetros, aí sim eu venho aqui. Aqui a descrição que vai estar na tabela de preços, eu vou selecionar a tabela de preço.
posso estar criando uma nova aqui ou selecionando alguma existente. Unidade de medida que eu vou estar trabalhando, e aí ele vai ter as opções que você criou conversor. Então, se não criou conversor, não aparece para você. Se tiver algum conversor existente, ele vai mostrar aqui a opção. Cálculo do preço de venda, pessoal, é onde você vai poder criar ou manualmente o preço de venda, independente do custo, ele vai pegar o preço de venda, ou você cria uma calculadora, que é do tipo fator ou fórmula semelhante a que a gente viu lá do custo, para você chegar nesse preço de venda. Aqui no sistema, pessoal, ele tem dois campos de preço de venda. Por quê? Ele pode diferenciar o preço de revenda da mercadoria e o preço de uso interno, quando você está dimensionando um projeto, por exemplo, um módulo, e aí ele pode ter um preço diferente para calcular o preço de custo desse item, né? O preço de venda desse item, melhor dizendo. Então, quando tem essa dinâmica de revenda e de uso interno dessa matéria-prima, desse produto, você vai colocar, pode diferenciar os preços aqui, preço para revenda e o preço para uso interno. Ah, não, eu não tenho essa dinâmica de revenda, só uso ele nos meus projetos, na minha produção. Então, somente o uso interno, isso vai ficar um único preço de venda. Esse pode ser vendido sem saldo em estoque, pessoal, é quando você tem revenda dessa mercadoria, desse produto, você vai revender ele manualmente lá no produto, ele avulso, né? No orçamento, não vai ser um módulo usando ele, e aí você quer que o sistema verifique se tem saldo no estoque dele ou não, antes de liberar a venda dele. Se você for falar que pode ser vendido sem ter saldo, é só habilitar aqui, senão ele vai avisar o usuário que não tem saldo nesse material e vai impedir ele de tirar esse pedido de venda. Bom, pessoal, o cadastro de produtos é isso aqui que a gente conversou, todos os detalhes dele, tá? As configurações necessárias e as possibilidades.